Esta semana foi muito agitada, com notícias quentíssimas que eu quero comentar com vocês agora, começando pelo Haddad no encontro do G20. Ele fala de nova globalização e defende taxação de super ricos. Gente, isso mostra muito bem como é o pensamento atual do governo, que no último ano quis, com todos os custos, aumentar os nossos impostos. E eu pergunto para você, você ainda quer pagar mais impostos? O brasileiro não aguenta mais de pagar tanto impostos e o atual governo ainda tem aquela ânsia de aumentar a arrecadação. Se esse aumento de arrecadação se traduzisse em mais qualidade de vida para a população, mais infraestrutura, mais segurança pública, mais saúde pública, ok, mas isso não acontece. Nós somos um dos principais países que mais se cobram impostos e que menos se traduz em retorno para a população. Então, eu não entendo esse pensamento de esquerdista, querendo ou não, esquerda quer um Estado maior, ou seja, para ter um Estado maior precisa ter mais dinheiro, e com mais dinheiro vem como? Com mais arrecadação, mais impostos. Isso é muito bonito para vender manchete, vamos taxar os super ricos, os ricos são maléficos, mas são os ricos que mais produzem empregos, ao contrário do governo, que a única fonte de... Eles não produzem riqueza, o governo, né? Eles apenas cobram impostos e alocam os recursos nas respectivas áreas. Isso são falas desprovidas de competência. Agora vamos falar de coisa boa. Bitcoin bateu $63 mil finalmente depois de 2 anos. E Bitcoin entrou do foguete, decolou e parece que não vai parar tão cedo de subir. Porque, gente, eu tenho esse canal há 2 meses, né, que eu falo sobre investimentos. Mas se eu tivesse esse canal desde 2021, quando ele bateu a sua máxima histórica em $370 mil, ou $69 mil, e depois entrou o inverno cripto, para quem não sabe, o inverno cripto acontece de tempos em tempos, que são preços em queda e lateralizados por longos períodos. E o Bitcoin caía muito, começou a cair muito em 2022, foi para $300 mil, 250, 200, e eu fui comprando, tá? Fui comprando cada vez mais que ele foi caindo. 150 mil, 105 mil, aí eu já tava com medo, já estava com um na mão. Mas eu fui sempre comprando, fui seguindo a minha filosofia de aumentar a exposição a esse ativo que é muito promissor, né? Mas eu tava com muito medo, confesso com vocês. Ele foi caindo cada vez mais. Eu lembro que eu cheguei a comprar a $86 mil, e se eu pudesse eu teria falado tanto para vocês sobre isso, mas eu não tinha um canal naquela época, eu não falava de investimentos, comecei a falar agora. Mas o Bitcoin, eu até fiz um vídeo essa semana que eu postei, eu vou deixar aqui nos cards, que eu comentei mais sobre essa alta recente e sobre um pouco por que ele deve continuar subindo. Afinal, é só o começo. São 3 motivos que a gente tem em radar, basicamente, que são o halving, a queda de juros americanas, que está para acontecer provavelmente agora no primeiro semestre, e os grandes fundos de investimento lá fora, BlackRock, entre outros muito grandes, comprando muitos bitcoins, mais do que muito bitcoin mesmo, para os seus fundos de investimento, seus ETFs negociados em bolsa. Isso está fazendo com que aumente muita demanda do Bitcoin, e se aumenta muita demanda por uma oferta limitada de bitcoins, isso faz com que o preço suba muito e deve bater a sua máxima histórica, não está muito distante. A sua máxima histórica de $69 mil deve subir mais ou menos uns 10%. Então, esse é o ano do Bitcoin. Esse é o ano do Bitcoin e 2025. Eu estou muito otimista e eu tenho em carteira. Eu quero muito aumentar a minha exposição, mas eu confesso que eu já tenho 13%, 14% de Bitcoin. Eu quero aumentar mais a minha exposição, mas agora está muito alto. E se eu comprar e cair nos próximos meses? Mas pode ser que eu compre e suba muito. Eu prefiro esperar. Depois de uma alta tão grande assim, eu prefiro esperar a poeira baixar para eu tomar minhas decisões de investimento de forma mais fria. E mais uma notícia boa que eu trago para vocês, mas não aqui no Brasil e nem nada sobre investimentos, mas sobre os nossos vizinhos, os argentinos. A Argentina está se aproximando da sustentabilidade fiscal, diz Janet Yellen. Janet Yellen é a secretária
Tesouro dos Estados Unidos, que teve uma reunião com o ministro da Economia da Argentina, o Luiz Caputo. E eu não sei se vocês perceberam, mas depois que o atual presidente Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, só começaram a vir notícias boas, como por exemplo esta: a Argentina registra em janeiro o primeiro superávit fiscal mensal em 12 anos. Basta eles entrarem, cortarem gastos, fazerem o dever de casa, que começaram a fechar com as contas no azul. Vale lembrar que eles estão herdando um governo desastroso, um governo que gastava muito. Prova disso, desse desastre, é que eles estão com uma inflação de mais de 200% nos últimos 12 meses. Para vocês terem uma ideia, quem lembra do Brasil agora em 2021, na época do atual presidente Jair Bolsonaro? Lembram quando os preços no supermercado, em tudo, estavam subindo muito? Se você ia no posto de gasolina, para abastecer seu carro, por exemplo, você gastava R$7 em média o preço do litro da gasolina. Em alguns estados chegavam a R$10. O arroz aumentando muito, o feijão, todos os preços estavam subindo. E naquele ano a inflação fechou em mais ou menos 10%. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham de uma inflação que já fechou a 10%, já foi desastroso, fez com que, por exemplo, a popularidade do presidente Bolsonaro caísse um pouco. Agora, olha só que desastre, 10%, agora imagine 200% em um ano. Isso está fazendo com que o povo argentino fique mais pobre, né? Mas agora, com o Javier Milei, parece que as coisas vão começar a andar lá na Argentina, as coisas vão começar a dar uma aliviada. Mas não vai ser fácil para o Javier Milei, né? Afinal, ele está herdando anos de desastres econômicos feitos pelo governo anterior. E essa semana foi uma semana de notícias muito boas. Eu trago mais uma para vocês. Foragidos há mais de um ano, fundadores da Braz Company são presos na Argentina. Casal é acusado de dar golpe de R$1 bilhão com pirâmide de criptomoedas. Gente, essa pirâmide está operando aqui no Brasil há anos. Quem fez essa pirâmide ser popular, mas ele acusou de que ela era realmente uma pirâmide, foi o Thiago Reis, da Suno Research, uma casa de análise. Ele vinha falando de tempos em tempos de que essa é uma pirâmide, e ele processou ela inclusive, essa pirâmide, esse casal processou o Thiago Reis. Enfim, foi uma briga muito longa, mas finalmente eles foram presos e tomara que a justiça seja feita e que eles fiquem presos por muito tempo. Afinal, eles prejudicaram mais de 20 mil pessoas, 20 mil famílias que foram prejudicadas, ficaram sem dinheiro, foram enganadas. Então, muito justo isso, que eles fiquem anos presos e paguem por todos esse prejuízo. E é isso, esse foi um giro semanal que eu trago para vocês. Eu tive que trazer essas notícias para vocês porque são coisas que impactam o nosso bolso, querendo ou não. Imagina só se o Haddad consegue taxar grandes fortunas aqui no Brasil, por exemplo. Isso faz com que os ricos, eles não são bobos, eles são muito inteligentes, eles têm muitos recursos. Se eles verem que vão pagar muitos impostos aqui, e isso não vai ser benéfico para eles, aí vem um país vizinho e fala: vem ricos brasileiros, vem bilionários, vem aqui gastar o seu dinheiro no nosso país, traz o seu patrimônio para cá, investe, cria empresa para cá que eu vou isentar vocês de impostos, vou diminuir os impostos para vocês. Isso é claro que eles vão fazer. Isso acontece muito, migração de bilionários de países para países. Então essas notícias do Haddad, por exemplo, esses comentários são muito ruins, não tem mais por que falar isso, países muito desenvolvidos não comentam sobre isso, né? De olho no Bitcoin. Eu compartilho mensalmente, semanalmente, eu sempre estou falando de Bitcoin, porque é um ativo muito promissor que eu tenho em carteira e que é uma promessa de uma reserva de valor. Vale a pena você ficar de olho. Agora eu pergunto para vocês, a gente falou de Argentina, será que a Argentina agora vai entrar nos trilhos, vai colocar a inflação lá embaixo, porque afinal 200%, meu Deus do céu, imagina só o quanto isso está sendo ruim para o povo argentino. Agora eu pergunto para vocês, será que vocês acham que o peso argentino vai voltar a se valorizar, vai voltar a ser uma moeda forte? Afinal, o peso argentino é uma moeda fraquinha hoje em dia, né? O real aqui no Brasil é muito mais forte. E aí, o que vocês acham? Será que o peso argentino vai voltar a ser uma moeda forte? Será que vai ser um país rico novamente? E este foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, que eu gosto de analisar, gosto de interagir com vocês. Isso é muito legal, porque eu aprendo e vocês aprendem também. Curta o vídeo e se inscreva no canal para vocês acompanharem cada vez mais os nossos vídeos que eu produzo semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.